solenidade de Pentecostes que acontecerá no próximo domingo. Fiquemos de pé para recebermos com muita alegria o arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias e seus concelebrantes. Me chamaste para caminhar.
Nesta certeza de que só encontramos a paz e a alegria junto de Jesus, iniciamos esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde para todos. Com alegria estamos reunidos no amor de Cristo para celebrar esta Eucaristia. Quero saudar os irmãos padres e diáconos aqui presentes, seminaristas, religiosos e religiosas, irmãos e irmãs no sacramento do batismo. Saúdo também aqueles que nos acompanham pela Rádio Anunciadora, manifestando a minha alegria de estar aqui presidindo esta celebração. Neste encontro, o Espírito sopra onde quer. Vamos nos colocar no início desta celebração com humildade diante do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, que nem sempre nós vivemos do jeito que Jesus nos ensinou, nem sempre nós amamos como Ele amou, e por isso pedimos a sua misericórdia. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna.
Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados a vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficaram alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo de Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até o que pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Que o temem,
seu trono, lá nos céus, o Senhor pôs o seu trono, lá nos céus, o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Seu reinado, bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. Toda a Assembleia, o Senhor pôs o seu trono. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comer perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde
não queres ir. Jesus disse isso, significando que com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Queridos irmãos presbíteros, diáconos, religiosas, seminaristas, irmãos e irmãs no sacramento do batismo, saudando também com carinho aqueles que nos acompanham pela Rádio Anunciadora. Aqui nos reunimos na celebração desta Eucaristia, nesta tarde e noite de encontro fraterno em nossa cidade de Niterói. Nós estamos encerrando o tempo pascal, celebramos a novena de Pentecostes e a semana de oração pela unidade dos cristãos, pedido feito por Jesus ao Pai. E hoje também queremos rezar com o nosso querido Dom Alano e pelo nosso querido Dom Alano, que hoje celebra 37 anos de ordenação episcopal. E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre a comunhão a ser vivida no amor. O ambiente do Evangelho que nós acabamos de ouvir é uma refeição de Jesus com Pedro, Tiago, João, os apóstolos, uma refeição com peixe e pão. Mas observem que naquela ceia havia uma questão pendente e grave a ser resolvida. Uma chaga foi aberta desde o cantar do galo. Pedro negara Jesus 3 vezes, e com a negação, quem ficou ferido e necessitado de cura foi Pedro. E o amor de Jesus quer fechar essa ferida aberta, porque só o amor pode curar certas feridas e doenças. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro sempre quis se destacar no meio dos 12, destacar-se em sentido duplo da palavra, enquanto melhor de todos e enquanto via o grupo do lado de fora. Ele sempre manteve a sua visão messiânica contrária à de Jesus. Pedro havia se manifestado um entusiasta partidário daquele líder pelo qual ele estava disposto a obedecer e dar a vida. Mas Pedro ainda não havia compreendido o amor que Jesus lhe oferecera. Pedro queria a salvação pela força. Jesus era portador da salvação, mas pelo amor. E desde o chamado feito por Jesus, a vida de Pedro havia se transformado. Ele percebeu o que queria na vida. Ele queria Jesus. Agora havia chegado a hora de Pedro entender o que é que Jesus queria dele. Jesus queria um amigo e não um empregado. Então
Quando acabaram de comer, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A cena se desenrola numa estreita relação com o fato deles terem acabado de partilhar a ceia e de permanecerem juntos no amor. No episódio anterior a esse, Pedro havia tomado a iniciativa de se lançar às águas, lançando as redes. Hoje, o que sabemos é que não basta tomar iniciativas se isso representa apenas impulsos individuais. Sozinho e por conta própria, mesmo a melhor das intenções nunca chega a lugar nenhum. E o que o texto mostra é que agora Jesus é quem toma a iniciativa, e não se trata mais de um impulso individualista. Eles estão juntos no coração do grupo, na alma da igreja. É o momento do encontro, é a hora da graça, é o momento da comunhão de todos com todos e no todo. Esse é o momento do amor. E que outra força existe capaz de unir a não ser a força do amor? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Será que Simão ainda continua o mesmo? Será que Simão insiste em enxergar Jesus apenas do seu ponto de vista? Quando na última ceia, Pedro não aceitou o gesto de Jesus e tentou impedir que ele se rebaixasse, lavando seus pés, levou uma advertência. E quando no final da ceia, Jesus declara a todos que para onde ele vai, eles não podem ir junto de novo, Pedro colocou-se em primeiro plano e declarou solenemente segui-lo para onde quer que ele fosse, para dar a vida por ele. E foi nessa hora que o anúncio do galo entrou na história. E dessa vez, numa advertência tão séria que alcançaria todas as outras leviandades da história: darás a vida por mim? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ninguém poderá dizer que Pedro não tivesse tentado seguir o Mestre. Pelo contrário, o que ele mais fez foi tentar. Ele tentou a vida inteira, mas a vida inteira ele tentou seguir Jesus do seu jeito. E há segmentos que não são segmentos. É possível correr atrás sem nunca ter seguido. E agora Pedro não está mais sozinho. Tu me amas mais do que estes? Os outros estes estão com ele. E com a pergunta, Jesus quer confrontar Pedro com a sua atitude de vida. É como se estivesse dizendo: Simão, você sempre quis ser o primeiro em tudo, mas sempre sozinho e por conta própria. Agora, na presença destes, Jesus pergunta a Simão se ele consegue provar a sua pretensão de ser o primeiro através do amor. Mas não a pretensão de um amor qualquer, a do amor maior que o dos outros, o amor maior a Jesus, que se prova doando a vida como Jesus a doou. Eles haviam ceado com ele, acabaram de assimilar sua vida e sua morte, e esse é o contexto da pergunta de Jesus a Simão. Esse é o contexto do amor. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Parece que agora Simão começa a entender. E o que Simão começa a entender? Ele começa a entender que Jesus é o centro. O que ele começa a entender é que Jesus não é superior que se impõe,
mas a fonte de vida e de amor que se comunica. Jesus não é um Senhor que domina, Jesus é o amigo dos seus. Na ceia, Pedro jurava que o seu juízo valia mais do que o de Jesus, e que Jesus não o conhecia bastante para poder avaliar suas capacidades. E agora, tudo passado, ele remete o seu conhecimento ao de Jesus. Tu sabes tudo. Simão, filho de João, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacente minhas ovelhas, alimente os meus. É isso que muda diante da declaração solene do seu amor. Jesus não lhe pede nada, a não ser a demonstração desse amor. Apacente as minhas ovelhas, alimente os meus, não os seus. E isso transforma tudo. Esse é o modo de Jesus dizer a Pedro e a nós como as coisas devem ser feitas. Alimente os meus com o meu alimento e não com o seu alimento. Alimente do meu jeito, não do seu jeito. E não é a mim que você tem que dizer isso, é aos meus. Se existe um cuidado, é o de Jesus com aqueles que são dele. E Pedro começa a perceber isso, e começa a perceber ainda mais. Ele mesmo é um dos meus de Jesus. Ele mesmo é um daqueles a quem Jesus se refere. Ele mesmo é de Jesus, como cada um de nós é de Jesus. Você me ama? Todas as ilusões de Simão foram desmontadas uma a uma, mas foram desmontadas por um mestre sábio que tem delicadas mãos de relojoeiro. Jesus o toca com as mãos de um relojoeiro. Essas mãos também o desmontam. Aliás, essas mãos desmontam tudo, mas sem destruir peça alguma. Jesus desmonta, mas Jesus não quebra. E só o amor é capaz dessa façanha. Um amor que não recorda leviandades passadas, nem promessas não cumpridas, nem negações, nem traições. Só o amor é capaz dessa façanha. Você me ama? É a pergunta de Jesus hoje, para você, para mim, para cada um de nós. E o beato João Paulo II ensina que tal pergunta tem um significado universal, um valor que não passa, pois só o amor constrói na história da humanidade o mundo do bem. Só o amor constrói um mundo novo, com lutas e dificuldades. E essa luta acontece contra as muitas forças do mal, do pecado e do ódio, contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos e contra a soberba da vida. Mas para o beato João Paulo II, nos últimos tempos, essa luta para construir um mundo do bem parece ser maior do que nunca. E mais de uma vez nos perguntamos temerosos: será que o ódio vencerá o amor? Será que a guerra vencerá a paz? Será que a destruição vencerá a construção? Mas uma certeza não abandona os cristãos, uma certeza não nos abandona. O amor a Cristo e aos irmãos é a pedra angular da construção do mundo novo, de um mundo melhor para todos. E este amor faz com que nós sejamos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que ele conquistou, a comunidade, igreja. E é este mesmo amor que lança as bases da igreja em estado permanente de missão. Igreja perseverante e proclamadora das obras maravilhosas daquele que nos amou primeiro.
pois só o amor dura para sempre. Só o amor permanece, só o amor é capaz de construir a forma da eternidade nas situações humanas e passageiras da história do homem sobre a terra. Você me ama? Quase às vésperas de Pentecostes, a pergunta feita a Pedro se torna ainda mais significativa e urgente para nós. O Espírito de Deus quer ser acolhido. O futuro do mundo e do homem dependem desta acolhida do amor de Deus. Dependem de uma resposta eficaz a esta pergunta de Cristo. Como responderemos a ela? Só o amor dos cristãos é capaz de tornar aceitável a proposta que temos para um mundo marcado pela indiferença, pela descrença e pelo ódio. E a história já provou a sua eficácia quando, há quase 2000 anos, os seguidores de Cristo, os cristãos, cresceram rapidamente em número e mudaram ideias de homens até poderosos com a força do amor. E diante do testemunho de muitos cristãos, eles diziam: vejam como eles se amam. Não seriam também nossos dias tempo oportuno para nós, cristãos católicos, retomarmos a antiga estratégia cristã de amar mais do que os outros, de amar como Jesus ama? Deixemos mais uma vez Jesus nos questionar: você me ama mais do que estes? E peçamos a graça de responder e viver como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Prova de amor maior que doar a Caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, preparando-nos para a solenidade de Pentecostes, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. Pelo Papa Bento XVI, para que continue a governar a Igreja com sabedoria e serenidade, rezemos ao Senhor. Por todo o clero, em especial por Dom José Francisco, arcebispo desta arquidiocese, para que prossiga no seu ministério com alegria e fortaleza de espírito, rezemos. É a nossa prece. Pela conversão dos pecadores e pela paz nas famílias e no mundo inteiro, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Jornada Mundial da Juventude, para que os jovens façam a experiência de um verdadeiro encontro pessoal com Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos a Deus que ilumine os corações dos cristãos, para que, em meio aos desafios da vida, permaneçam firmes na fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que trabalharam, direta ou indiretamente, para que este encontro acontecesse, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
Ó Deus Pai, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém.